E aí, galera, tudo beleza por aí? Hoje a gente vai desvendar um assunto que adora cair no Enem e que faz parte do nosso dia a dia, muitas vezes sem a gente nem perceber: a urbanização. Vocês já pararam para pensar como as cidades crescem? Tipo, de repente tem mais gente, mais prédio, mais ruas, mais carros. Isso é a urbanização. Basicamente, é o processo de as áreas urbanas ficarem maiores, tanto em tamanho, esse é o conceito de expansão territorial, quanto em número de moradores, isso é o que chamamos de crescimento populacional. E por que isso acontece? Duas coisas principais. Primeiro, porque nasce mais gente nas cidades, o que chamamos de crescimento vegetativo ou natural. Mas o que realmente impulsiona a urbanização e é crucial para o Enem é a segunda causa. Muita gente sai do campo e vem morar na cidade. Esse movimento tem um nome chique e importantíssimo: êxodo rural. A galera busca melhores condições de vida, emprego, acesso à educação, saúde, serviços que muitas vezes não existem ou são precários nas áreas rurais. Mas, as cidades não surgiram do nada. Lá no tempo das cavernas, ou melhor, no período neolítico, quando o ser humano começou a dominar a agricultura, já tinha umas vilas, uns aglomerados humanos. Só que elas eram bem pequenas, bem rurais, e funcionavam mais como pontos de comércio para trocar o que plantavam. Depois, na Idade Média, com aqueles castelos e a vida rural dominando o famoso sistema feudal, as cidades meio que perderam a força. A economia rural era o centro de tudo. Mas aí, plim, chegou a Revolução Industrial na Europa, lá no século XVIII, e tudo mudou. As fábricas surgiram, e com elas a necessidade de mão de obra e de um lugar para concentrar essa produção e os trabalhadores. A galera começou a se mudar em massa do campo para essas novas áreas industriais, em busca de trabalho nas fábricas. Pronto! Ali nasceram as nossas cidades modernas, do jeitinho que a gente conhece hoje, planejadas, ou não, para serem centros de produção e consumo. Agora, bora para uns conceitos que o Enem adora cobrar, tá? Anota aí, porque esses caem sempre. Região metropolitana. Pensa na sua cidade grande. Tipo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Em volta dela, tem várias cidades menores que não são só vizinhas, mas que dependem e são super influenciadas por essa grandona, a metrópole. A metrópole é o centro, o polo de atração. Juntando a metrópole e as cidades que a orbitam, a gente tem uma região metropolitana. Elas têm problemas e soluções em comum, tipo o transporte público e intermunicipal. Conurbação. Imagina duas cidades que crescem tanto, mas tanto, que uma encontra a outra e elas se juntam fisicamente. Suas áreas urbanas se unem e formam um contínuo urbano, sem área rural entre elas. Isso é conurbação. Um exemplo clássico no Brasil é a Baixada Santista, onde várias cidades litorâneas estão coladas. Megalópole. Essa é rara, viu? É tipo quando duas ou mais regiões metropolitanas gigantescas, muito desenvolvidas, se encontram e formam uma super-região urbanizada. Uma mancha urbana contínua em uma escala ainda maior. Um exemplo mundial é a Boswash nos Estados Unidos, que vai de Boston a Washington. Mas, e aí? Urbanização é só coisa boa? Nem sempre. Tem um lado positivo, claro, que é o que a gente busca. Melhoria de saneamento, comércio e serviços mais dinâmicos, avanço tecnológico e, em tese, mais oportunidades e qualidade de vida. As cidades são centros de inovação e cultura. Só que também tem o lado B, os desafios, que são muito cobrados no Enem. Aumento da desigualdade social, com áreas de luxo lado a lado com favelas e moradias precárias. Violência urbana, um triste reflexo das desigualdades e da falta de oportunidades. Problemas de mobilidade, aquele trânsito infernal de todo dia, dificuldade de transporte público eficiente. Problemas ambientais, enchentes, pela impermeabilização do solo, poluição do ar e da água, acúmulo de lixo. Falta de emprego e habitação digna para todos. Agora, vamos falar do nosso Brasilzão, porque aqui a história da urbanização é bem peculiar e cai muito no Enem. A nossa urbanização foi tardia, demorou para engrenar de verdade. Enquanto a Europa já industrializava e urbanizava, a gente ainda era majoritariamente rural. Rápida. Quando começou, a partir da segunda metade do século XX, foi tipo um trem-bala, sem freio. Em poucas décadas, o Brasil deixou de ser rural e virou um país majoritariamente urbano. Desordenada, ou seja, sem muito planejamento e sem políticas públicas adequadas para absorver o enorme fluxo de pessoas.
Lá na época do Brasil colônia, as cidades portuárias, tipo Salvador, Rio de Janeiro, eram as mais importantes, ligadas ao comércio. Mas o grande boom mesmo veio depois da crise do café, lá pelos anos 30, e especialmente a partir da década de 1950, com a industrialização por substituição de importações. O Brasil começou a se industrializar a todo vapor, mas sem planejar direito onde a galera que vinha do campo ia morar. Isso gerou uma superconcentração de indústrias, consequentemente, de gente no sudeste do país, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Esse foi o principal motor do nosso êxodo rural. E essa galera toda chegando na cidade sem planejamento gerou umas consequências bem complicadas. Uma das mais marcantes foi o surgimento e a expansão das favelas e comunidades nas periferias. Essas áreas são marcadas pela falta de infraestrutura básica como água, esgoto, luz, asfalto e de políticas públicas eficientes como saúde, educação, segurança. Isso é um reflexo direto da urbanização rápida e desorganizada no Brasil, que resultou em uma intensa segregação socioespacial, onde ricos e pobres ocupam espaços urbanos muito distintos. Enquanto o Sudeste bombava, outras regiões também se urbanizavam, mas de um jeito mais tranquilo, em outros ritmos. Tipo no Centro-Oeste, que teve um impulso com a construção de Brasília nos anos 60 e expansão da fronteira agrícola. E no Nordeste, o êxodo rural para o Sudeste foi intenso, mas o crescimento das próprias capitais nordestinas também se deu de forma significativa. Hoje, cerca de 80% da população brasileira mora nas cidades. Mas, a infraestrutura e os serviços variam demais de uma região para outra, e até dentro da mesma cidade. As grandes cidades do Sudeste continuam sendo as mais industrializadas e com mais oportunidades. Mas atenção aqui! Atualmente, as grandes metrópoles estão passando por um processo que o Enem adora chamar de desconcentração urbana. Isso significa que as maiores cidades não estão crescendo tão rápido quanto antes, e a população urbana está aumentando mais nas cidades médias. Por quê? Pelo alto custo de vida nas metrópoles, os problemas de trânsito, a violência, e também porque muitas indústrias e serviços estão se deslocando para cidades menores que oferecem terrenos mais baratos e menos burocracia. Viu só como o planejamento urbano é crucial? Quando ele não acontece direitinho, a gente vê um monte de problema social nas cidades. Por isso, discutir mobilidade urbana, moradia, saneamento básico, sustentabilidade nas cidades é fundamental. E para fechar, vocês sabem quais são as maiores áreas urbanas do mundo hoje, em termos de população? Tóquio no Japão, Delhi na Índia, Xangai na China, Dhaka em Bangladesh, sim, a nossa São Paulo no Brasil. São gigantes urbanos com seus desafios e oportunidades. Espero que esse resumão detalhado tenha te ajudado a sacar tudo sobre urbanização, especialmente os pontos que mais caem no Enem. Esse tema é a cara do nosso dia a dia e da prova. Bons estudos e até a próxima. Valeu! Se curtiu, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixa aqui nos comentários qual outro tema de geografia você quer ver por aqui.